Olá, senhores e senhoras, estamos falando diretamente de São Gonçalo dos Campos, Bahia, Web Kizomba TV Recôncavo Baiano, o canal da resistência viva no estado. Hoje o nosso bate-papo será com o historiador Antônio, mais conhecido carinhosamente como Totti. Ele vai fazer uma explanação de sua trajetória, dando seu nome completo, quando chegou em São Gonçalo, as vivências que teve na cidade, e vai fazer um resumo da história são gonçalense. E no mês de julho passado, no dia 28, completou 139 anos de emancipação política. Bom dia e seja bem-vindo ao Web Kizomba TV, meu amigo, irmão e professor Totti. Na realidade, eu não sou historiador, né? Eu não tenho nenhuma formação acadêmica. O que eu tenho é de memória. Eu costumo dizer que o que eu escrevo, não toco por música, eu toco de ouvido. Então, naturalmente que não sou a pessoa mais indicada para uma dissertação a respeito da formação histórica de São Gonçalo, embora eu já tenha 86 anos. Mas alguma coisa eu tomei conhecimento no bate-papo com outras pessoas, na conversa. Agora mesmo foi lançado o livro Antologia São Gonçalenses, de Geraldo Alves Pereira, e conversávamos muito sobre esses acontecimentos que ele registra no seu livro, de forma que eu tenho um conhecimento dessa forma, com base em fontes primárias, muito pouca coisa eu tenho conhecimento. Tanto mais que eu saí de São Gonçalo com 20 anos, 21 anos, e fui para Salvador, e lá fiquei trabalhando até 42 anos depois é que eu retornei aqui. De forma que, embora mantivesse parentes e contato sempre em São Gonçalo, eu não tinha a vivência diária das ocorrências daqui. Mas eu não ignoro muitas das coisas que aconteceram e tenho conhecimento de algumas coisas. Para início de conversa, a gente gostaria que o senhor registrasse seu nome completo e começasse pela fundação de São Gonçalo, o que o senhor sabe de fontes, das suas vivências, das suas amizades e familiares e dos intelectuais da cidade de São Gonçalo dos Campos, que aqui foram muitos, como o nosso querido amigo Geraldo Alves Pereira, que foi lançado a Antologia São Gonçalense. Meu nome é Antônio Leal de Sales, mas em casa todo mundo me conhece, me chama por Totti, é o nome de batismo. Com relação à fundação da cidade, existe uma história de que, isso é contado no livro de Geraldo, por exemplo, que 3 portugueses vieram para aqui num determinado tempo, e um deles fez uma capela, já na convivência. O objetivo da vinda desses 3 portugueses era alcançar o ouro, que já se falava que Jacobina teria, e aí me parece que já havia sido feita uma estrada para se alcançar as minas de Jacobina, e esse pessoal veio com esse intuito, né, de chegar a isso. Mas como eu não tenho conhecimentos dessas origens, e isso fica muito mais no livro de Geraldo, eu gostaria de falar apenas de coisas que eu já conheço pelos sobrenomes das pessoas. Então, já em 1884, quando é decretada a emancipação política do município, aí nós temos a primeira eleição
da Câmara de Vereadores, né? Entre os quais tem um Manuel Pedreira do Couto Ferraz. Hoje nós temos ainda pessoas da família do Couto Ferraz aqui em São Gonçalo. Em Salvador eu conheço o Roberto Pedreira do Couto Ferraz, que é amigo nosso e faz parte dessa família. E esse Manuel Pedreira do Couto Ferraz, provavelmente ele talvez seja irmão do Luiz Pedreira do Couto Ferraz, que no livro de memórias da viagem de Pedro II ao norte do Brasil, se refere a ele quando aqui esteve. O imperador se refere aqui à terra do Pedreira, que era o Luiz Pedreira do Couto Ferraz. Então, o Luiz Pedreira do Couto Ferraz falece em 1886. Então, 2 anos depois da emancipação política da cidade. O irmão dele, Manuel, eleito como vereador da primeira Câmara de São Gonçalo, não chegou a tomar posse porque morre 1 ano depois da eleição, meses depois da eleição, melhor dizendo, e não chegou a tomar posse porque a posse seria realizada no mês de fevereiro. Ele morre em janeiro do mesmo ano, um mês anterior à data de posse dos vereadores eleitos da primeira Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos. Foi feita depois uma eleição para completar o número de vereadores, né? Que provavelmente seria irmão dele pela idade, pelo nome talvez, mas seguramente parente, o João Pedreira do Couto Ferraz, que tem uma rua aqui hoje com o nome dele, não chegou a ser eleito, não foi eleito, né, nesse segunda votação para completar o número de 7 vereadores, como era necessário pela legislação vigente na época, né? Depois, 3 anos depois disso, 4 anos depois, veio a República. Então a coisa modificou-se, né? Ainda pela legislação do Império, não havia a figura do intendente, do prefeito, não existia. Isso só aparece já na República, né? Então a Câmara tinha os atributos tanto executivos como de acompanhar outras obrigações que são inerentes à administração. Então, geralmente, constava como sendo obrigatória o vereador mais votado ser o presidente da Câmara, no tempo do Império, né? Mas com a República se modificou muita coisa e eu sei que nós temos aqui a rua João Pedreira, e aqui tem várias ruas com o nome de Pedreira. Há uma afinidade muito grande, provando que essa família Pedreira tem Machado Pedreira. Nós tivemos aqui o deputado, por exemplo, Targino Machado, que tem um filho hoje que é prefeito. Ele é Machado Pedreira. E tem a Lima Pedreira, que era Aníbal de Lima Pedreira, foi prefeito. Adriano de Lima Pedreira foi prefeito. Mário César Torinho Pedreira foi prefeito. Entendeu? De forma que há uma tradição muito grande e um parentesco com várias correntes, onde se encontra esse sobrenome sempre presente aqui. O que ficou evidente aí no seu relato, os fatos importantes, né? A vinda do imperador Dom Pedro II à cidade, a outra,
a eleição da primeira Câmara de Vereadores da cidade, ainda no regime do Império, e que nessa época, conforme a legislação imperial, era composta de 7 vereadores, nos quais o mais votado automaticamente se tornava o presidente. Logo depois vem a República, aí modifica a legislação, né? E aí o São Gonçalo já começa com uma outra visão. Durante esse período da República, o que é que o senhor pode registrar como presenças ilustres que estiveram aqui em nossa cidade? Além dos candidatos a presidente da República que passaram por aqui, e vice-presidente, o Ferrari, por exemplo, foi candidato a presidente, ele não foi eleito. Não. Mas foi também, mas além dos presidentes, os candidatos a presidente, Ademar de Barros esteve aqui, o Juscelino passou aqui, entendeu? Mas eram passagens rápidas que não se demoravam, eles não vinham aqui, né? O Juracy Magalhães, eu era aluno do curso primário, foi homenageado no Salão Nobre da Prefeitura de São Gonçalo, porque consta que ele, durante o período da interventoria, ele teve doente e veio para São Gonçalo. Havia uma suspeita de que ele estaria tuberculoso, e aqui tinha uma tradição de que o clima era propício ao tratamento de quem era infeccionado com essa moléstia, de forma que ele foi homenageado quando candidato, na primeira candidatura dele, que ele não conseguiu êxito, ele foi derrotado, mas ele esteve aqui e foi recebido pelo Adriano, de quem era amigo, muito embora fossem de partidos políticos diferentes. O Juracy sempre foi da UDN, União Democrática Nacional, e o Adriano pertencia ao PSD, Partido Socialista Democrático, Partido Social Democrático, que era o PSD. De forma que nós tivemos a presença de governadores, né? O Antônio Carlos Magalhães esteve aqui também, participando de campanha política, né? Mas como visitante, assim, eu não me recordo de ninguém a não ser o Getúlio Vargas, que eu acredito que foi em 1936, foi essa viagem dele à Bahia, que ele passa por aqui, vai à Feira de Santana, entendeu? Na segunda viagem dele aqui, em 50, quando ele foi candidato e eleito pelo povo, ele não teve aqui, teve em Feira de Santana, mas não teve em São Gonçalo. Mas em 36 ele passa por aqui e vai até a Feira de Santana. O que a gente nota é que a nossa cidade sempre teve uma relevância política, não só nos tempos atuais, mas já desde os seus primórdios. Perfeitamente. Inclusive aqui no livro do intelectual Geraldo Alves Pereira, ele fala aqui da passagem do presidente Getúlio, e que ele ficou hospedado na então casa recém-construída do doutor Aníbal Pereira, que era o prefeito da época, e essa casa foi construída no estilo europeu. Está aqui registrado no livro, um registro muito importante. Outra coisa aqui que a gente nota que o senhor colocou com muita propriedade é a emancipação política de São Gonçalo veio sempre alavancada por tradições familiares, como foi o caso dos Pedreiras, que hoje a gente vê em inúmeras ruas e estabelecimentos com o nome dos Pedreiras. E eles deram uma guinada no progresso de São Gonçalo. E a respeito da fonte da gameleira, da igreja, o que é que o senhor sabe? A fé foi responsável pelo progresso. Geralmente, o descobrimento de uma área que não tinha ainda sido ocupada, era ocupada primeiro pela religião. Os religiosos aqui traziam a sua presença, e aí é que surgiam as cidades, as vilas,
os aglomerados que resultavam na formação de grandes cidades como se registra hoje em todo o Brasil. De forma que a fé foi responsável por essa expansão. Eu tomei conhecimento recentemente de uma observação de Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa, num livro que ele lançou recentemente, ele falando que as viagens para a Índia, a tentativa de descoberta do caminho das Índias para se obter as especiarias que motivaram a viagem de Pedro Álvares Cabral e de Colombo, né? Estou falando Pedro Álvares por causa do descobrimento do Brasil, mas essa viagem teria sido motivada também por influência da igreja, como forma de expandir a sua fé, o seu conhecimento religioso, né? Tudo era em nome de Deus. E haja vista que os jesuítas foram responsáveis por grande parte dessa atuação religiosa no solo brasileiro, né? Aqui nós estamos tendo não só uma entrevista, um bate-papo, mas uma aula didática sobre São Gonçalo dos Campos e toda a sua origem, passando pela parte política, pela parte religiosa, né, pelas figuras ilustres que visitaram a cidade. Eu queria ver se o professor Cláudio quer fazer alguma parte. Professor Cláudio também é historiador, também coordenador, um dos coordenadores da Web Kizomba Recôncavo Baiano. Irmã Jacira também é outra coordenadora. Fica à vontade, professor, se você quiser participar do bate-papo. Saudações, sou Cláudio Carneiro. Estamos aqui tendo um bate-papo com o senhor Antônio sobre a história de São Gonçalo e história do Brasil e temas relacionados. Eu gostaria de fazer um adendo, que ele tocou em um ponto interessante, que inclusive é algo que atualmente os professores estão chamando bastante atenção, que nos livros didáticos falam que as navegações portuguesas basicamente foram para buscar especiarias, mas não foi só isso. Isso que o senhor Antônio falou é muito importante. Também havia a questão da expansão do catolicismo, porque a igreja, na época das grandes navegações, vivia um dilema. Já havia movimentos contra a igreja católica na Europa. Os contatos que a igreja católica tinha no norte da África e na parte atlântica da África, que inicialmente não era toda a costa atlântica, mas apenas a parte mais ao norte, eles encontraram povos islamizados inicialmente. Então, povos islâmicos, era difícil a conversão. Então, quando surgiram outros povos, que normalmente quando se chegou aqui no Brasil, foi um impacto para os europeus, porque o que acontece? Os indígenas não conheciam o cristianismo, não conheciam o islamismo, não conheciam nenhuma das religiões europeias ou asiáticas. Então a igreja católica falou, não, são gentios. Eles não precisam ser convertidos, porque eles não têm outra religião. Ainda tinha aquela famosa frase, sem rei, sem fé e sem lei. Então esse ponto que o senhor Antônio falou é um ponto muito importante. É o ponto que a historiografia hoje está trabalhando muito. A questão que as colonizações não aconteceram não só pelas especiarias. Existia questão de territórios, existia questão de hegemonia religiosa da Igreja Católica, mas também, se hoje pela documentação, se descobre que havia realmente pessoas que tinham interesse genuíno de espalhar a fé que elas acreditavam. Por isso, esse ponto, o senhor Antônio está dizendo que não é historiador, mas ele está trazendo informações super atualizadas. Então eu gostaria de elogiar o senhor está com base na historiografia, né? O senhor está correto, extremamente correto.
E eu queria pedir ao senhor, normalmente com os meus alunos, as pessoas que me acompanham, eu já notei que eles têm o hábito de sempre me perguntar curiosidades históricas. Porque a historiografia dita oficial a gente aprende um pouco na escola. Mas sempre as pessoas que conversam comigo, você é historiador, me conte uma curiosidade, ou me mate uma curiosidade sobre tal coisa. A curiosidade histórica é um gancho excelente para a divulgação da ciência. Inclusive pode ser a curiosidade sobre suas origens, sobre seu idioma. É muita curiosidade que temos, e temos uma defasagem em relação a isso, que hoje em dia a gente está procurando suprir. Então eu gostaria, Sr. Antônio, nesse período que o senhor tem esse conhecimento sobre a São Gonçalo, o senhor poderia contar uma história curiosa e peculiar aqui da nossa cidade, para atender os meus seguidores do Instagram, que eles são apaixonados por curiosidades. Os alunos normalmente só querem isso, ou curiosidade ou guerra. Mas guerra não é uma coisa positiva. Mas vamos lá, se o senhor se lembrar de alguma... Eu chamaria atenção apenas para o aspecto urbano da cidade, o traçado, o desenho da cidade de São Gonçalo, que tem pessoas que visitam aqui, que são de outra nacionalidade, se surpreendem às vezes com a quantidade de jardins, a forma como foram concebidos esses jardins, e isso se diz que se deve ao Aníbal Pedreira, que teria estudado na Alemanha. Realmente, o Aníbal passou um período na Alemanha, estudando. Eu creio que o que ele deve ter estudado era coisa ligada ao comércio, porque era do interesse pessoal e da família, porque essa problemática do fumo era muito grande naquele período, né? E ele deve ter se dedicado aos estudos dele a esse problema de comércio, qualquer coisa ligada à economia, a comércio, né? Administração, essa área. Mas eu não tenho informação a respeito disso. Mas ele realmente deve ter captado a formação de algumas cidades pequenas na Alemanha, né? E também na época dele, provavelmente talvez não fosse ainda um local de megalópolis, né? Eram cidades menores, e ele trouxe para aqui a existência dessa coisa, né? Desse traçado interessante de você ter, como nós temos aqui, praças, sempre foi uma concepção originada da administração, né? Não se aproveitou, vamos dizer assim, a existência de plantas para você fazer com isso um horto florestal. Foram coisas plantadas. A predominância aqui é de otiseiros que foram sempre plantados simetricamente, de uma maneira que tinham uma concepção urbanística, entendeu? Com vistas aos jardins que foram criados. Eu acho que isso isso chama atenção um pouco, porque e foi naturalmente depois imitado por outros prefeitos aqui do redor de São Gonçalo, né? De forma que não me ocorre assim um fato pitoresco que merecesse registro no momento. Aí eu chamo atenção para esse aspecto, né? A fonte da Gameleira, por exemplo, ela foi responsável pelo abastecimento de água potável durante muito tempo. Muito tempo. Nós tivemos água encanada em 1974, me parece, 70 e pouco. 70 e pouco, né? Foi da década de 70, realmente. No governo de Francisco Borja Gonçalves, conhecido como Chiquinho Gonçalves. Foi ele, por sinal, foi um excelente prefeito. Ele foi o responsável pela criação do ginásio
Agripina de Lima Pedreira. É bem verdade que os herdeiros, com exceção apenas de um, doou o imóvel que serviu como base para a instalação do ginásio, entendeu? Mas foi o trabalho de Chiquinho com o aproveitamento de profissionais liberais para serem professores aqui, que levou a criação do ginásio de São Gonçalo. Mas foi uma administração muito eficiente e ele conseguiu realmente água encanada para aqui. Foi um período que... E olha que não tinha repetição, não. Ele foi eleito um período, depois existiram mais 2 ou 3 prefeitos até coisa, quando depois ele volta eleito pelo povo também, porque havia naturalmente um reconhecimento pelo primeiro mandato dele. E ele foi reeleito. E foi também um bom período administrativo para a cidade. Eu gostaria de acrescentar que, infelizmente, um senhor daqui de São Gonçalo, que também era um grande memorialista daqui, o senhor Raimundo Pedreira, nosso amigo, o senhor Raimundo, conhecido na cidade como Raimundo de Teófilo, ele tinha uma história que ele contou a mim e a meu pai sobre o seu Aníbal, uma história pitoresca. Ele disse que o seu Aníbal tinha o hábito de acordar bem cedo e circular pela cidade. E como ele gostava de usar uma bengala, provavelmente ainda resquício daquela elegância da bengala, quando ele via gaiolas com passarinho, ele quebrava as gaiolas. Ele detestava que as pessoas prendessem os passarinhos. Então ele soltava os passarinhos. E quando tinha, aqui na Bahia a gente chama de arapuca, que é aquela armadilha para prender passarinho. Provavelmente outras regiões do Brasil tem outros nomes, né? Mas aqui a gente chamava de arapuca. Ele as desarmava e quebrava. Então já havia, da parte dele, uma certa consciência ecológica. Como ele teve a questão da preocupação de arborizar a cidade, de proibir o aprisionamento de pássaros, isso tudo é uma questão ambiental. Então ele tinha realmente uma visão de mundo e queria construir isso aqui pela cidade. E isso deveria ter uma reflexão para os políticos atuais e as pessoas. A gente tem que usar a história não como modelo, porque já passou. Mas a gente tem que ver a história como aprendizado. Devemos aprender com a história, pelos exemplos da história. Os exemplos incorretos, devemos avaliá-los também. Agora, os exemplos corretos, como essa questão ambiental, a questão da arborização, que hoje, essa questão é tão urgente que hoje nos jornais já estão prevendo que terá uma onda de calor no verão de 23 e 24, que poderá acontecer mortes nas capitais do Nordeste. Então a questão da arborização das cidades é importante e é uma questão mais do que atual. Passando agora para fazer as considerações finais da nossa entrevista com o nosso nobre amigo e agora ídolo também, Antônio, mais conhecido como Totti, conhecido carinhosamente como Totti, para que ele faça o encerramento da nossa entrevista, por sinal uma aula didática, como falei anteriormente, de muito proveito, não só para nós, mas acredito que para todos os são gonçalenses. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, é sempre bom a gente informar coisas sobre a cidade em que nascemos, a cidade em que a gente viveu grande período, né? Eu estive aqui até 20 anos, saí para trabalhar em Salvador, mas nunca deixei de visitar São Gonçalo nas festas, festa do padroeiro, festa de São João, Natal, esses períodos sempre, minhas férias, eu sempre passava por aqui. De forma que é bom a gente ter a oportunidade de difundir um pouco
essa cidade que é muito bonitinha, e está atualmente muito bem cuidada pelo atual prefeito, entendeu? Embora exista aquele pensamento filosófico de que raramente nos contentamos com o que temos, mas sempre com o que nos falta. Então, algumas pessoas acham que está faltando tudo, quando na realidade o que elas recebem, elas não estão considerando como sendo uma coisa recebida. Só o que falta é que é importante. Mas isso é do ser humano e não se pode fazer nada assim. Assim eu quero agradecer e encaminhar para Mato Grosso, os amigos dessa televisão, o meu abraço e que São Gonçalo está aberto para recebê-los também quando visitarem a Bahia. Web Kizomba TV, Recôncavo Baiano, o canal da Resistência Viva, com você. Arte, cultura, educação. Web Kizomba TV Recôncavo. Juntos com você na cultura afro e indígenas brasileira.